Seja muito bem-vindo ao Emara de hoje. Esse programa que é sempre feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo e é transmitido aqui pela TV Gazeta Brasil todos os sábados das 20 às 21 horas. E esse programa ele tem um objetivo muito claro, é trazer uma transformação real para a sua vida. Sabe aquela transformação que vem de dentro? É essa a transformação que nós estamos propondo aqui através desse programa. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência e te convidar para ficar aqui comigo até o final. E eu já inicio o programa de hoje trazendo para vocês uma história muito interessante que eu li num livro. Essa história diz assim, tá? Eu vou contar para vocês exatamente como está lá. Uma senhora estava na beira de uma rodovia procurando algo. Passou um carro com um rapaz, ele observou e decidiu ajudá-la. Ele desceu, olhou para a senhora e começou a ajudar a procurar. Em algum momento ele perguntou: senhora, o que a senhora está procurando? Ela disse: uma agulha. Ele olhando aquela situação, aquela quantidade de coisas por ali, o grande espaço que havia ali, ele deu uma procurada um pouquinho maior e em algum momento ele falou para ela: senhora, a senhora lembra exatamente onde caiu? Porque está muito difícil encontrar uma agulha num lugar tão espaçoso. Já era no fim do dia, o sol estava quase se pondo. E aí ela disse: a agulha caiu lá dentro de casa. E aí ele olhou para ela e falou: poxa vida, se a agulha caiu lá, por que a senhora está procurando aqui? É impossível encontrá-la aqui de fora. Ela falou: porque aqui tem mais luz. Lá está sem luz, está no escuro. E aí, é claro que ele questionou, né? Ele falou que seria muito difícil ou impossível encontrar ali. Quando ele questionou, ela respondeu: mas todos vocês vivem fazendo isso, tentando resolver lá fora um problema que é interno. Eu só estou agindo como todos vocês. E aí começa a nossa reflexão. Estamos continuamente brigando com o espelho. E é claro, gente, que eu vou explicar isso que eu estou dizendo. Sim, muitas vezes nós estamos agindo de uma forma que seria mais ou menos uma analogia, seria mais ou menos como estarmos brigando com o espelho. Quando você chega e olha no espelho, tenta colocar seu cabelo de um jeito, faz uma maquiagem, tenta organizar. Quando você vê que algo está errado, ou não está bom, ou não está como você deseja, o que você faz? Você tenta mudar o espelho? Não, você não tenta mudar o espelho. O que você faz? Você se transforma, você organiza seu cabelo de uma outra forma, ou troca a roupa. Você não tenta mudar o espelho. E é exatamente assim que nós tentamos fazer no nosso mundo. Nós tentamos mudar aquilo que está no mundo exterior, sem nos preocuparmos primeiro em mudar aquilo que está no nosso mundo interior. Sim, nós tendemos a acreditar que a felicidade ela está no outro, que a felicidade está no trabalho, que a felicidade está naquela viagem. Mas nós temos que entender que hoje já ficou extremamente comprovado. Nós somos energia e nós temos sim o poder de atrair aquilo que nós desejamos. Existem muitas pessoas que defendem que nós atraímos aquilo que nós somos. Então, por que tentar mudar o espelho se a gente não consegue um resultado? Por que continuar fazendo sempre as mesmas coisas se você vem alcançando sempre o mesmo resultado? Fica essa reflexão. E é por isso que eu sempre trago aqui para vocês essas histórias que fazem com que nós possamos refletir de uma forma interna, refletir de uma forma efetiva e eficaz. Nós estamos tentando mudar o mundo exterior com o mundo exterior, sem tentarmos mudar o nosso mundo interior. Sim, gente, nós temos vários paradigmas, vários pensamentos que são muito comuns, que são corriqueiros. Nós temos vários comportamentos que são repetitivos
e nós temos vários resultados que são corriqueiros também. Então, nós precisamos realmente começarmos a nos preocupar com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É muito importante começarmos a efetivamente nos preocuparmos com aquilo que está dentro de nós, começarmos uma mudança interior. Sim, o primeiro obstáculo que eu vou colocar aqui e que talvez você tenha também esse obstáculo, também seja algo que você precisa mudar, é a sua crença de merecimento. Talvez você mesma não acredite que você mereça uma vida melhor. Você deseja, sim, você quer muito aquela viagem, você quer muito aquela casa nova, você deseja aquele carro. Mas lá no fundo, você não se sente merecedor. Eu vou trazer aqui um exemplo. Muitas vezes você acaba deixando de fazer coisas por si mesmo ou por si mesma para fazer para o outro. Isso já aconteceu? Seja sincero. Você acaba acreditando que o outro merece. Até em situações onde você precisa procurar alguém para pedir ajuda, provavelmente você sempre vai evidenciar: olha, não é para mim não, se fosse só por mim eu nem estaria te pedindo. É por tal pessoa, é porque eu preciso fazer pelo outro. Ou seja, nós temos uma crença de não merecimento que é muito comum. Sim, esses paradigmas, eles são muito comuns hoje. O não merecimento, ele é muito enraizado dentro de nós. Sim, por causa da nossa cultura cristã, de amar o próximo, né? Mas o que está escrito no versículo é amar o próximo como a si mesmo. E muitas vezes nós amamos mais o próximo em comportamentos e atitudes. Não só no mundo de sentimentos, eu estou falando em termos de comportamento e atitude. Muitas vezes nós estamos privilegiando o outro, nós estamos dedicando mais tempo. Não estou dizendo para ser egoísta, tá? Existe uma longa distância entre ser egoísta e não se amar, entre ser egoísta e não cumprir consigo aqueles objetivos, aquilo que você decide fazer. Um grande exemplo que eu gosto de trazer é, por exemplo, academia, atividade física, dieta, esse tipo de coisa. Eu sei que muitos que estão aqui fazem esse propósito. Falam que vão fazer, a partir de tal dia eu vou me dedicar, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me sentir melhor, mas acaba deixando de lado. Mas aquele compromisso que faz com o outro, cumpre. Tanto que existem grupos motivacionais onde as pessoas entram, que são eficazes. As pessoas entram em grupos de dieta e, observando o resultado, porque tem alguém olhando, eles acabam conseguindo evoluir, sendo que não conseguiria fazer sozinho. E não só em grupos de dieta, existem muitas situações onde as pessoas criam grupos, né, para poder atingir os objetivos. Ou grupos de atividade física, bicicleta e muitas outras coisas. As pessoas vão com outras pessoas porque, se não for assim, elas não vão se sentir motivadas. Isso também vale para o cuidado com a casa. Sim, você tem sua casa, você gosta de tudo limpo, organizado, mas algumas vezes nós vamos deixando tudo de lado, tudo para depois. Mas basta saber que está chegando uma visita, que tem alguém importante que vai vir na sua casa. Aí você logo tira o melhor prato, o melhor copo, limpa, deixa tudo brilhando, tudo ok. Deixa tudo ok ali. Por quê? Porque é pro outro. Então, toda vez que a gente começa a privilegiar o outro, achar que o outro merece mais, que o outro tem mais direito de alguma forma, né? Essa é a palavra que eu vou usar, mas tem um sentido maior. Todas as vezes o seu subconsciente, ele começa a entender que o outro é mais importante do que você. Ele começa, porque o nosso subconsciente, a gente é extremamente inteligente. Ele começa a entender que você não merece determinadas coisas, porque é o outro que merece, e você vive bem sem algumas coisas. E aí, isso vai se tornando extremamente perigoso, vai se tornando realmente adoecedor,
Por quê? Porque você sofre. Você sofre quando você sabe que poderia ter uma vida melhor, quando você sabe que poderia ter algo melhor, ou quando você sente na pele a escassez. Porque a escassez, ela traz prejuízos financeiros, prejuízos na saúde, prejuízos no relacionamento. Então, a escassez, ela realmente é muito prejudicial. Pense nisso, comece a refletir sobre isso. Qual o valor que você está se dando? Eu sei que às vezes a gente cobra que outras pessoas nos valorizem. E é legal, é muito legal essa cobrança, é importante essa cobrança. Porém, você tem feito essa cobrança com o outro, mas você tem feito consigo mesmo também? Isso tem acontecido consigo também? Se a resposta a essa pergunta foi negativa, se você não tem cumprido aquilo que você se propõe a fazer, tem alguma coisa realmente errada por aí. E eu não estou falando de se cobrar, se martirizar, trazer pensamentos e sentimentos ainda mais negativos, não. Eu estou falando em se comprometer e começar. E aí, você pode começar aos poucos. Porque assim, gente, na segunda-feira, a gente quer fazer tudo de uma vez. Começa a academia, começa a dieta, tenta colocar as coisas no lugar. Segunda-feira é típica, né? E aí você começa tudo de uma vez. E aí são muitas mudanças, vai se tornando muito difícil. Que tal criar um cronograma onde você vai definindo tarefas que serão realizadas aos poucos? Sim, vai deixando ali para o final algumas coisas que você quer muito, que vão te trazer prazer. Por quê? Porque você precisa resolver alguma primeiro, para depois chegar naquela. E aí, quando você vai resolvendo, quando você vai colocando em prática, você vai trazendo um significado e um sentido para a sua mente subconsciente, para o seu mundo interior, de que você é capaz, de que você pode confiar em si mesmo, em si mesma. Então, quando você traz isso para dentro de você, uma sensação de que você é confiável, poxa, as coisas vão realmente começando a melhorar, né? Ninguém, exatamente ninguém poderá fazer isso por você. É só você que poderá realmente realizar essas atividades, né? Então, a minha proposta é criar uma lista, observando pontos que você quer mudar. Você começou esse programa de hoje trazendo uma mudança interior. E agora, nesse momento, você está me dizendo para transformar o mundo exterior. Você entende como tudo isso está interligado? É a sua decisão interior que vai mudar o mundo exterior. Está tudo conectado. E aí, o seu ambiente, ele vai influenciar também no seu sentimento. E é uma troca muito justa. E no momento em que você começa a observar que as coisas estão fluindo, estão dando certo, a tendência a ter sentimentos positivos é muito maior. Eu sei que você já ouviu aquele ditado: notícia ruim chega logo, é rápida e vem tudo de uma vez. Sim, gente, todo mundo fala isso, é tão corriqueiro, né? Já virou um ditado popular que foi muito difundido. Acaba que o nosso subconsciente começa a entender isso como uma verdade absoluta. Mas a gente entende também que, energeticamente falando, faz todo sentido. Quando acontece alguma coisa ruim, a minha energia provavelmente vai ficar mais densa, mais pesada, vai ficar ruim. E aí, o que eu vou estar atraindo? O que eu estarei atraindo ali naquele momento? Eu estarei atraindo também situações ruins. Por quê? Porque eu estarei conectada energeticamente com coisas ruins. Então, eu preciso começar a transformar positivamente a minha vida. E aí começa com esses pequenos hábitos, pequenos comportamentos, com essa organização que eu falei da casa, vestindo uma roupa mais bonita, deixando a sua casa mais limpa e bonita, se sentindo melhor consigo mesma, cumprindo aqueles tratos e pactos que você faz consigo. Então, tudo isso vai tendo um peso, vai sendo
muito importante para que você possa atingir outros níveis, para que você possa alcançar outras coisas que importam muito mais, que trazem realmente felicidade, vão te deixar realmente mais conectada com aquilo que você deseja, com seus desejos maiores, mais amplos, mais intensos. Então, não se esqueça disso. Vamos cumprir aqueles pactos que nós fazemos conosco, aquilo que a gente decide que é importante para nós, aquilo que a gente decide que a gente precisa realmente fazer. Vamos começar assim, o primeiro passo. Vamos começar a resolver as coisas internamente. E aí, um outro ponto muito importante que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de mencionar, é o poder daquilo que nós dizemos. Nós temos que monitorar, controlar, filtrar aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia, ela é um norte, ela é uma bússola que nos orienta em todos os momentos da nossa vida. E a gente consegue entender logo ali, no primeiro passo da Bíblia, no primeiro capítulo, que Deus criou várias coisas com o verbo, com a fala, com a palavra. Então, a palavra ela é extremamente criadora, ela é extremamente poderosa. E nós estamos constantemente usando as palavras ao nosso favor. Também por um costume, muitas vezes por modéstia. Sim, muitas vezes para não parecer deselegante ou para não parecer soberbo, nós utilizamos as palavras ao nosso favor. Nós chegamos em algum lugar e não sabemos nos posicionar. Quando alguém comenta alguma coisa, nós tendemos muitas vezes a nos depreciar em palavras. Isso virou um comportamento comum, corriqueiro, algo aceito na nossa sociedade para simplesmente não parecermos arrogantes. Sim, existem algumas pessoas na mídia que sabem se posicionar muito bem. Nós estamos aí, passamos agora pela Copa do Mundo, estamos passando pela Copa do Mundo, infelizmente o Brasil não está mais jogando, não está mais no páreo, mas nós vimos ao longo do processo da seleção brasileira alguns jogadores que se posicionavam muito bem e que são grandes ídolos. O Romário, por exemplo, que teve um destaque imenso, trouxe muitas alegrias aí para os torcedores. Ele sabe se posicionar, ele é muito assertivo. Ele, quando vai falar dele mesmo, ele sempre fala com muita autoridade, com muita assertividade, falando que ele é bom, que ele joga bem, mas como ele é um ídolo, as pessoas não o julgam, não ficam chateadas, não se sentem incomodadas com o posicionamento dele. E ele foi muito... ele se destacou demais, ele realmente tem muito mérito. E ele fala disso com uma naturalidade, com uma tranquilidade absurda. E eu sei que as pessoas não se chocam com isso, porque ele é uma pessoa que as pessoas gostam muito, muito admirada. Mas, em outros contextos, as pessoas não vão fazer isso. O Cristiano Ronaldo também. O Cristiano Ronaldo, ele também tem o hábito de falar bem dele mesmo. Principalmente em público, em entrevistas, ele assume que ele é bom e ele fala sobre isso e ele verbaliza tudo isso, Eu trouxe aqui, em algum outro programa, já saindo um pouco do mundo do futebol, sobre Michael Jackson, que usava constantemente as palavras a favor dele. Ele passava, durante o dia dele, ele passava algumas horas ali fazendo afirmações positivas, afirmações, colocando post-its na casa. Quem assistiu o filme sabe disso, falando positivamente sobre ele. Como essas pessoas são destaques, são celebridades, são pessoas muito admiradas, a gente parece normal, parece natural. Mas quando você encontra alguém no seu dia a dia que não tem tanto destaque assim, começa a falar bem de si mesmo, provavelmente causa uma estranheza. Você já olha e fala, essa não pode ser uma boa pessoa. Não pode. Poxa, essa pessoa é muito arrogante. Como é que ela tem coragem de chegar aqui, por exemplo,
dizer que tirou a melhor nota da sala, que foi a melhor aluna. Nós tendemos a não valorizar os feitos positivos das pessoas e falar muito sobre os feitos negativos. Sim, nós adoramos contar histórias tristes. Por exemplo, né? Quando alguém bateu o carro, um acidente de carro ali, graças a Deus, não se machucou, uma situação mais tranquila. Assim, vamos tentar imaginar um cenário mais tranquilo. A pessoa passou por um acidente de carro e aí, por alguma coisa, ela teve um livramento ali, naquele momento. E aí ela começa a falar várias vezes, é por um triz, era para eu ter morrido, era para ter acontecido isso, gente, várias coisas negativas. E conta essa história várias vezes, mas muitas vezes, quando ela faz algo extremamente positivo, tira uma ótima nota ou desenvolve um trabalho muito legal, ela se sente constrangida em dizer sim, porque nós temos essa tendência de acreditar que pessoas boas não falam positivamente de si mesmas, né? Não podem falar. E aí, será que é certo? Será que não está em desequilíbrio? Sabe? Será que acordar, chegar num lugar e falar, nossa, como eu sou desastrada? Nossa, eu sou burra. Tem gente que fala assim, né? Nossa, como... Gente, tudo isso é muito pesado. São palavras que você não teria coragem de falar pro outro hoje em dia, né? Antigamente se falava, mas nós evoluímos. Então, palavra que você não tem coragem de falar pro outro, mas muitas vezes você tem coragem de dizer o eu sou. E aí nós vamos falar do eu sou. Sim, você tem coragem de dizer o eu sou, né? E a Bíblia, quando a gente pergunta o nome de Deus, ele fala que eu sou, que sou. Então, a gente entende a grandiosidade dessa expressão eu sou. Existem muitos estudos aí da Cabala, que vem do judaísmo, que falam, se desenvolvem, falam muito sobre o poder dessa palavra eu sou. A energia que essa palavra traz. Nós não vamos entrar nesses pormenores, mas eu vou entrar nesse aspecto do eu sou, de você dizer que você é. A sua mente, ela não sabe a diferença da realidade, o seu subconsciente, ele não sabe a diferença de algo que está acontecendo de verdade e algo que é uma brincadeira. Existe um estudo, por exemplo, que é fácil ilustrar isso que eu estou dizendo. Foram colocados eletrodos ali na cabeça de alguns atletas, no momento em que eles realizavam uma prova extrema, uma prova muito difícil, uma competição. E aí eles perceberam, através desses estudos, que alguns pontos do cérebro eram ativados exatamente no momento da prova. E catalogaram tudo isso. E depois eles pediram para que simplesmente aquela pessoa, com os mesmos eletrodos, imaginasse que ela estava ali realizando aquela prova, estava ali durante aquela prova. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos os eletrodos que haviam se manifestado ali no primeiro momento em que ele realmente estava realizando a prova foram os mesmos que se manifestaram ali no segundo momento em que ele estava somente imaginando. Ou seja, o nosso subconsciente, ele não sabe diferenciar aquela brincadeirinha, aquela frase que foi só para ter ali uma conversa social mais natural, sabe? E aí a sua mente acaba acreditando. E nós somos energia, nós vamos criando o nosso subconsciente, controla assim 90% dos nossos comportamentos. Poxa, Mara, eu não acredito nisso. 90%? Está exagerando. Existem vários estudos que comprovam isso. E eu vou te dizer aqui de uma forma que você vai entender que isso é verdade. Quando você acorda pela manhã, você precisa pensar em como você vai levantar da cama? Precisa pensar, agora eu preciso esticar minha perna, agora eu preciso me virar, agora eu preciso me posicionar, agora eu preciso me equilibrar, ficar de pé. Você pensa nisso? Não, gente, é automático. Nossos comportamentos são automáticos para facilitar a nossa vida. Você presta atenção em como você está escovando os dentes ou você faz da mesma maneira todos os dias? Você fica prestando atenção quando você vai coar o café, exatamente quantas colheres você está colocando. É tão automático isso. Nosso dia ele é extremamente automático. Quando você vai dirigir, né, você fica pensando como quando você aprendeu a dirigir, como era difícil, você tinha que pensar em tudo porque não era habitual.
E agora você não fica pensando, eu preciso pisar aqui e fazer isso agora. Naquele momento, não, as coisas vão ficando automáticas para que nós possamos concentrar a nossa atenção naquilo que realmente importa. Então, os nossos comportamentos, eles vão ficando completamente automáticos para que a nossa atenção ela fique realmente voltada para as coisas que realmente importam. Isso é muito interessante. Então, quando você diz que acha um absurdo que o nosso subconsciente controle 90% dos nossos comportamentos, eu vou dizer que sim, porque ele está controlando a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, a nossa pulsação, ele está controlando tudo que vem acontecendo dentro da gente, internamente e externamente também, aqui por fora, através de um mecanismo que funciona automático. Você não fica pensando em como a sua unha deve crescer, ou como o cabelo deve crescer, ou a pele que vai se renovar ou trocar. Tudo isso é controlado pelo seu subconsciente. Então, como você tem alimentado o seu subconsciente? Como você vem alimentando o seu subconsciente? O que você vem colocando ali? Que tipo de palavra, que tipo de pensamento, que tipo de sentimento? Vou te dar um outro exemplo. Quando você escuta uma música que fez parte do seu passado, por exemplo, imediatamente, a sua mente ela vai te trazer aquela mesma sensação do passado, aquela mesma emoção do passado. Um perfume, uma comida, imediatamente é como se você fosse transportado ali para o passado e você vai sentir aquela mesma sensação, aquela mesma emoção de novo. Olha que legal, né? Nossa mente ela é extremamente inteligente, ela faz conexões. Mas em situações do dia a dia, situações ruins, ela vai trazer o quê? O mesmo sentimento negativo novamente. Sim, você vai se deparar com uma situação que é parecida com outra situação que aconteceu no passado, que te deixou frustrada, que te deixou chateada, que te deixou triste, e você vai trazer aquela mesma sensação. E é baseado nisso que nós, por exemplo, tratamos o transtorno de estresse pós-traumático. Sim, porque as pessoas num transtorno como esse, qualquer situação parecida que elas vejam com algo que ela já passou, ela tem uma descarga ali no corpo emocional que reflete exatamente o momento de pavor que ela viveu. Ela sente aquele pavor todo novamente várias e várias vezes. Então, pessoas que passam por traumas, elas vão revivenciando isso várias e várias vezes. Por quê? Porque o subconsciente entende que numa situação de alerta como aquela, ele tem que trazer todos aqueles sentimentos, né, e emoções que são ali para nossa autoproteção. No passado, as pessoas não tinham tanta segurança, viviam, por exemplo, na selva, tinham que se preocupar o tempo inteiro ali com animais, o corpo reagia, muitas vezes paralisando. Existem pessoas que em situação de perigo ficam completamente paralisadas, que é uma atitude que os animais têm em situação de perigo. Por quê? Porque alguns animais que são predadores não conseguem enxergar muito bem. Então, eles enxergam o movimento. Então, quanto mais quietinho ali os animais ficarem, mais protegidos de alguma forma ele fica. Esse instinto de sobrevivência. É a inteligência da natureza que vai se perpetuando. E tudo isso, o subconsciente assimilou ao longo de anos e anos e anos, fazendo com que nós, hoje em dia, tenhamos respostas automáticas em situações de perigo, em situações desagradáveis, em situações do dia a dia e também em situações agradáveis, como eu mencionei, uma música, um perfume, alguma coisa que você come que é extremamente positiva. E é por isso que eu falei um pouquinho aqui atrás, hoje, sobre a importância de começar a mudar o nosso mundo exterior. Por quê? Porque você vai trazendo estímulos positivos, sensações positivas, para que a sua mente comece a agir, pensar de uma forma mais positiva e assim vai mudando internamente para depois a gente poder realmente alcançar uma mudança exterior. Existem vários vídeos aí na internet que são muito difundidos hoje que falam um pouquinho sobre isso, né?
Eles falam sobre músicas que elevam a nossa vibração. E existem aquelas outras músicas que que abaixam muito a nossa vibração, porque muitas vezes nós cantamos músicas que nós não conhecemos a letra, que nós não prestamos atenção na letra, que nós vamos repetindo aquelas músicas como afirmações. E isso vai ficando entronizado dentro de nós. Então a gente tem que realmente tomar um cuidado com aquilo que nós somos expostos todos os dias, né? O que nós estamos trazendo todos os dias para a nossa vida. Ter um cuidado de fazer o nosso dia melhor, mais agradável, de transformar o nosso mundo exterior, para aí sim nós começarmos um trabalho de transformação no nosso mundo interior. Já falamos sobre o poder da palavra e agora eu vou falar com vocês sobre o poder da visualização. Gente, isso é algo que mudou completamente a minha vida. Anos atrás, eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro centenário, que é escrito há muitos anos atrás, mas que tem um poder tremendo. Esse livro me mostrou o poder da visualização. Sim, gente. Nesse livro, ele conta várias histórias de pessoas que ele atendeu. Ele já trabalhava com lei da atração há muito tempo atrás. E as pessoas que tinham algum problema o procuravam para que ele ajudasse a solucionar aquele problema. Então, várias pessoas o procuravam e ele vai trazendo ali relatos de como pessoas se curavam através do poder da visualização. E aí ele ensinava algo no seguinte sentido. A pessoa se sentava todos os dias de uma forma extremamente confortável e ela começava a imaginar aquilo que ela queria acontecendo. E é claro, quando a gente tenta fazer isso no início, a nossa mente tende a nos levar para um caminho não tão positivo como, por exemplo, tenta nos levar para um caminho de não conseguir imaginar aquilo que nós desejamos no início, começar a observar os obstáculos. Mas o importante é você focar naquilo que você realmente deseja. Traz, inclusive, dentro desse livro, uma história de um homem que queria se mexer, ele queria conseguir voltar a andar, ele tinha perdido a capacidade de voltar a andar. Então, já que ele tinha muito tempo ali, ele ficava por alguns minutos no dia, até às vezes 1 hora ali, imaginando ele caminhando, imaginando a alegria de poder caminhar, imaginando os passos que ele daria, como seria, simplesmente imaginando. Ele já tinha andado antes, ele sabia como era, então ele ficava imaginando aquela situação. E um dia, ele estava ali no escritório dele, sentado, né, e o telefone tocou. E na hora que o telefone tocou, por um impulso, ele conseguiu se levantar para atender. Por quê? Porque o subconsciente tinha entendido que ele era capaz de voltar a andar. E tem muitos outros relatos também, como um relato muito interessante de uma mulher que tinha visto na vitrine uma determinada bolsa e ficou ali com aquela bolsa na cabeça. E em algum momento da vida dela, ela ganhou exatamente aquela bolsa de presente. Então, existe sim uma grande conexão com o que nós visualizamos, com aquilo que nós acreditamos que somos capazes de alcançar, com aquilo que nós realmente alcançamos. Entenda que a visualização, ela tem o poder de fazer com que o nosso subconsciente acredite que aquilo é possível. Assim como eu falei naquele experimento, onde as pessoas, os atletas, né, começam a imaginar que estão realizando a prova, o poder da visualização, ele vai agir exatamente da mesma maneira. Ele vai ativar os mesmos mecanismos. Vai deixar também você mais confortável com o seu desejo, com o seu objetivo. Sim, quando você consegue visualizar, quando você consegue imaginar, quando você consegue se ver naquela situação, né? E a Bíblia fala sobre isso. Assim como ele se viu, aconteceu. Assim como ele imaginou. Então, a Bíblia, ela vem
casar com tudo isso, né? Corroborar, ela vem para referendar tudo isso que estava lá nesse livro anos atrás. Sim, gente, eu digo que esse livro mudou a minha vida. Por quê? Porque eu já tinha uma vontade de entender um pouquinho sobre hipnose. E eu vou dizer para vocês, eu não estou falando de uma hipnose mágica, uma hipnose de palco, mas aquela hipnose curativa que eu utilizei na clínica e utilizo ainda de uma forma tão eficaz. Sim, vi muitos resultados. Então, foi ali, naquele livro, vendo as transformações através da visualização e depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer a hipnose, entender como ela funcionava, entender quantas pessoas haviam se transformado, se curado através da hipnose, eu comecei a entender esse mecanismo. Ou seja, você faz com que o seu subconsciente acredite que algo é possível. E você acaba convencendo o seu consciente também que aquilo é possível. É um bolo ali, né, tudo junto, que vai te ajudar a alcançar o objetivo que você deseja. E realmente ajuda. Eu vi muitas pessoas sendo curadas. Então, mais tarde na clínica, eu pude trabalhar com hipnose. Por quê? Porque esse livro foi a base. Foi lá atrás, onde eu não tinha perspectivas, onde eu estava numa situação financeira extremamente desafiadora, que eu encontrei esse livro. Ele me fez acreditar que eu conseguiria realizar muitas coisas na minha vida. E a partir daí, as coisas foram se transformando gradativamente. Eu sei que não existe um tempo, né? É muito difícil a gente não saber quando é que as coisas vão se transformar. Mas eu sei que é muito mais tranquilo, né? É muito mais agradável saber que você está fazendo algo para transformar a sua vida do que você simplesmente não fazer. É isso, é esse o ponto, né? Então, o que eu posso te dizer agora é que a gente tem sim essa ferramenta ao nosso favor. Crie condições ideais, sabe? Crie condições favoráveis. Não vou dizer ideais, porque às vezes não existe a condição ideal, né? Talvez o melhor termo aqui sejam as condições favoráveis. Procure um momento de tranquilidade no seu dia, um momento no seu dia, para que você possa se sentar confortavelmente, fechar os olhos, imaginar aquilo que você tanto deseja. Quanto tempo do seu dia você passa pensando naquilo que você não deseja? Quanto tempo do seu dia você passa preocupado com aquilo que você não quer que aconteça? Aquilo que você mais pensa é o que vai acontecer, seja positivo ou negativo. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que não acredita na lei da atração, que eu já trouxe e já disse muitas vezes que para mim é a lei da fé. Tem muita gente que não acredita na lei da atração, tem muita gente que não tem fé. Mas a lei da atração, ela vai acontecer para você, você acreditando ou não. Você vai pensar positivo ou negativo. E aquilo que você pensa vai acontecer com você, você acreditando ou não que é a lei da atração. Você acreditando ou não que a sua fé, ela tem o poder de transformar a sua vida. Quantas vezes Jesus disse, vai, a sua fé te salvou. Deus é incrível, magnânimo, extremamente poderoso, onipotente. E Jesus dizia, Jesus é Jesus, né? Então, assim, dispensa comentários, dispensa apresentações, mas ele dizia, vai em paz, a sua fé te salvou. Ele sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Ele sempre dizia, a sua fé te salvou. Ou seja, é o seu pensamento, o seu sentimento, mas muitas vezes nós estamos sim com a nossa fé abalada. E muitas vezes nós temos o hábito de fazer orações pedindo que Deus resolva a nossa vida, e Ele tem o poder sim de resolver, mas não mudamos nada. Não mudamos uma vírgula da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Existem vários sinais aí, né? Várias coisas acontecendo no mundo para te mostrar que as coisas podem mudar, que você pode mudar, que você tem o poder de transformar a sua vida,
Mas não, você fica ali apegado a fazer sempre a mesma coisa. É uma oração muitas vezes muito triste, muito pesada, muito rancorosa. A sua conversa com Deus, sabe, colocando toda a responsabilidade nas mãos dele. Sim, gente, Deus tem o poder de transformar tudo, imediatamente. Mas talvez você também possa fazer a sua parte. Você possa fazer com que a sua fé te salve através, claro, do poder e da bondade divina. Mas a sua fé é que tem o poder de salvar. Isso é tão importante. O quanto de fé você tem. E mais importante, em que você tem fé. Não estou dizendo em quem, tá? Porque talvez a sua fé seja mesmo em Deus, mas em que? Você acredita? Porque quando você pede algo para Deus, mas você não tem fé, isso não acontece. Ou pior, quando você pede algo para Deus e duvida de que Ele possa fazer, acha que é muito difícil, você está minimizando, né, o poder de Deus, você está obstruindo o poder de Deus, você está diminuindo o poder de Deus. Olha como isso é ruim. Eu peço algo para Deus e 2 minutos depois, Ele que tem o poder de sondar nossos pensamentos, nosso coração, 2 minutos depois eu estou ali dizendo, minha vida é horrível, eu não tenho nada mesmo, eu não consigo nada acontece comigo. Eu estou ali já imediatamente diminuindo o poder de Deus, fazendo com que as coisas não aconteçam, travando a minha bênção. Olha como isso é perigoso, olha como isso é desagradável, é desafiador a gente tentar mudar. Eu sei que é muito desafiador mudar, é muito desafiador sim. Mas nós precisamos começar, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos entender que a fé salva, nós precisamos entender que o nosso desejo de transformação, ele é sim uma manifestação de fé, mas ele precisa ser intenso. As coisas não acontecem do dia para a noite. Naquele filme ou no livro Segredo, né? Eles falam sobre uma analogia do elefante. A gente não pensa no elefante, ele aparece imediatamente na sala, graças a Deus, que demora um pouco. Graças a Deus que a lei da atração, ela leva um tempo. Imagine quantas coisas ruins poderiam ter acontecido na sua vida quando você pensou em algo e falou, nossa, não posso nem pensar nisso. Não quero nem pensar nisso. Leva um tempo no negativo e leva um tempo também no positivo, mas acontece. Se você tivesse certeza absoluta que algo ia acontecer, ficaria tão pesado esperar mais um mês, mais 2 meses, esperar mais um ano, se você tivesse certeza absoluta, clara que vai acontecer. Ficaria tão pesado? Não. Por que nós fazemos uma oração então, com tanto sofrimento, com tanto peso emocional, trazendo um desgaste tão grande para essa oração? Sim, e tantas vezes também estamos fazendo as nossas orações ali de uma forma extremamente repetitiva, ritualística, sem nem saber o que estamos fazendo. Quantas vezes você está ali no meio de uma oração com a cabeça longe, ao invés de utilizar aquele momento ali realmente a seu favor, um pensamento lá no que você precisa fazer? Vamos, gente, vamos realmente aproveitar esse programa de hoje, esse tempo que você está aqui sentado na minha frente, tá? Pensar naquilo que a gente pode mudar internamente para que nós possamos realmente mudar o nosso mundo exterior. Vamos aproveitar hoje, começa agora fazendo uma reflexão sobre aquilo que você tem pensado. Qual o pensamento que é mais constante na sua vida? Qual é o seu medo? O que você tem sentido? Mais esperança ou medo? Por que você tem sentido tanto medo? Por que as coisas não têm acontecido com você? Por que não moldar esses sentimentos? Por que não moldar as suas palavras? Eu sei que não é fácil, nós falamos aqui hoje sobre o poder da palavra. Começa, faça um compromisso consigo, de sentar todos os dias, de fazer a visualização, de se imaginar, de convencer o seu subconsciente para de tentar convencer o outro. Nós iniciamos hoje o programa falando sobre tentar parar de mudar o espelho, mudar a gente. Para nós é muito fácil entender que não é o espelho que nós temos que mudar, nós temos que mudar aqui, né? A forma que está o meu cabelo, a forma que está a minha maquiagem,
do jeito que eu coloco, eu mudo aqui para refletir ali, eu mudo aqui para que você veja diferente aí. Mas por quê? Porque nas outras situações nós temos tanta resistência para entender que uma mudança ela tem que vir de dentro, ela tem que ser interior. Então, a visualização hoje é a dica, assim, a orientação que eu trago para vocês, o mais importante é a que você vai levar do programa de hoje. Tirar um tempo, se sentar de uma forma confortável e imaginar. E entender que você precisa imaginar a mesma coisa todos os dias. Não é hoje eu imagino uma coisa, amanhã eu imagino outra. Você precisa também tirar um tempo para entender o que você realmente deseja. Sim, porque muitas vezes nós estamos com um turbilhão de desejos na cabeça. Principalmente nós mulheres que pensamos muito, né? Que já é uma característica biológica nossa, pensar muito. Hoje eu quero focar no meu programa de TV, amanhã eu quero focar na clínica, depois da manhã eu quero focar no cuidado com a minha casa, depois eu quero focar nos eventos que eu produzo. Gente, a gente tem que ter etapas ali. O que é a prioridade agora? O que eu vou fazer? O que é mais importante agora na visualização? Uma questão de saúde? Você tem problemas financeiros, você tem problemas na sua saúde? Provavelmente, o mais lógico, o mais inteligente ali é tirar um momento para pensar e se visualizar saudável, para pensar realmente em resolver essa questão da saúde. Por quê? Porque você resolvendo a questão da saúde, você se sentindo bem, o próximo passo é buscar uma resolução da questão financeira. Está interligado, né? Está interligado, mas existem coisas que são mais urgentes. O que é o mais importante para você hoje? É melhorar a sua relação com a sua família? O mais importante hoje é estudar algo para se transformar no trabalho, para ter uma promoção? O mais importante hoje para você é aprender inglês? Porque aprendendo inglês você consegue fazer algo mais no seu trabalho? Ou em que? Qual foco? Em que você precisa colocar a sua atenção hoje? Entender isso também, fazer uma autoanálise. O que você realmente deseja? Você quer melhorar a sua casa ou você quer mudar de casa? Entende? Ter um objetivo constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 dias ali com o mesmo objetivo, um mês, ficar com aquele pensamento, focada naquilo ali até você realizar. No caso que eu contei aqui, do homem que não conseguia andar, o mais importante para ele era o mais importante para ele naquele momento, era ficar de pé, era olhar para as pessoas, era conseguir realizar as tarefas diárias, não depender dos outros. Então, para ele, ficava muito fácil saber o que era mais importante, porque provavelmente ele tinha uma vida ativa antes de passar por esse momento de ter que ficar numa cadeira de rodas. E depois era o que estava impedindo que ele tivesse aquela vida que ele era habituado, né? Que era comum para ele. Então, nesse caso desse homem, fica muito fácil entender qual é o objetivo, a visualização. Mas no seu caso, talvez não seja tão fácil assim. Então, você precisa encontrar uma maneira de entender o que é que você realmente deseja. E aí, talvez, uma técnica seja escrever. Sim. O Bispo Bruno Leonardo, qual eu sigo, que eu gosto muito dos ensinamentos dele, ele fala sobre dar legalidade. Dar legalidade com o que a gente fala e também com o que a gente escreve. É por isso que muitas pessoas escrevem na lei da atração. Por quê? Porque elas vão ler. Talvez você, antes de começar o seu processo ali de visualização, talvez o ideal seja você sentar e escrever o que você deseja todos os dias, na hora que você for fazer a sua visualização, você visualizar aquilo que está escrito no papel. Para que você hoje não queira uma coisa e amanhã queira outra. E aí você vai atrair o quê? Né? Você vai atrair uma coisa e outra e você não sabe o que você quer, você está confuso. Então você vai deixar a lei da atração ainda mais confusa, o universo ainda mais confuso ali e Deus ainda mais confuso também, né? Apesar dele saber o real desejo do seu coração melhor do que você mesmo,
ele sempre vai perguntar o que você quer que eu te faça. Então, ele sabe o que é melhor para você, mas você precisa dar um passo, você precisa se manifestar, você precisa também ser responsável pelo que acontece na sua vida. Então, uma outra dica, uma outra orientação que eu trago para você hoje é papel e caneta na mão. Vamos anotar aquilo que nós queremos e a partir dessa anotação, nós vamos utilizar essa anotação para fazer a nossa visualização. Leia antes, vai se lembrando do que você anotou, do que você deseja, e aí sim você começa a fazer a sua visualização de uma forma alinhada, fazendo a sua visualização de uma forma que você consiga realmente focar naquilo que você deseja, naquilo que vai trazer uma transformação real para a sua vida, naquilo que está alinhado com o que você quer, aquilo que a sua fé vai trazer, né? Aí sim você vai poder dizer, Deus me salvou, mas a minha fé também me salvou. Isso é muito interessante. Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. O Brasil alcançou um número recorde de mulheres donas do seu próprio negócio. Com mais de 10 milhões de empreendedoras, nós mulheres representamos a maioria entre os empreendedores em potencial no país, superando assim os homens pela primeira vez. Essa é a Nayara Bueno, empreende desde 2013 e há 3 anos ela investiu e fundou a franquia Shake & Roll. Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem, que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência. E então, nós falamos sobre visualização daquela forma onde você se posiciona de uma forma adequada, vai imaginando, se visualizando, se convencendo de que você é merecedora, de que você é merecedor e convencendo o seu subconsciente de que você é capaz ou que você merece ter aquilo. Mas existem outras formas de visualização e hoje eu vou trazer uma aqui que eu utilizo bastante, que é o quadro de visualização. Muitas pessoas relatam ter utilizado o quadro de visualização. Ele, assim como eu comentei sobre a visualização de você escrever, o quadro funciona mais ou menos da mesma maneira. Você não escreve, mas você deixa imagens, você cria um quadro de visualização. Por exemplo, com uma imagem de uma casa do jeito que você deseja, uma viagem, você vai recortando coisas ali, criando o seu quadro, deixando um lugar bem visível. Para quê? Para que a sua mente não se esqueça, para que você não se esqueça dos seus objetivos, do que você realmente deseja.
para que você se lembre de passar um tempo imaginando aquilo, né? Para que você vá se familiarizando com o futuro que você deseja. Então, gente, outra orientação, outra dica fantástica que eu utilizo na minha vida, que deu muito certo para mim, que eu tenho certeza que se você fizer, vai dar muito certo para você. Existem várias maneiras de exercitar a nossa fé, existem várias formas de alimentar a nossa fé e de nos colocarmos ali mais próximo do que nós desejamos, de fazer com que nós possamos ter a vida que nós merecemos de verdade, nós possamos usufruir de muitas coisas positivas. Eu realmente fico muito feliz, eu agradeço demais a você que ficou comigo até o final. Eu reitero aqui que o objetivo desse programa, sou muito grata por esse programa, porque o objetivo é transformar vidas, é trazer consciência de prosperidade, abundância e fé para você que está em casa. Então, agradeço demais a sua companhia, a sua audiência, te convido para me seguir nas redes sociais, tem um QR Code aí na tela, vai até lá, me conta a sua história, me conta. Você vai colocar em prática aquilo que nós ensinamos aqui, aquilo que nós trabalhamos aqui, esse nosso bate-papo. Valeu para você? Faz sentido para você? Me conta, eu quero saber a sua opinião. Sou realmente muito grata. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Te convido para estar aqui de novo no próximo sábado, das 20 às 21 horas. É muito bom ter a sua companhia. Muito obrigada mesmo. Tenha uma semana muito abençoada. Até a próxima semana.